Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos 25 a 34. Nós vamos aprender hoje a respeito de como Deus lida com a nossa ansiedade ou com as nossas ansiedades. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos, vamos orar diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos rogar as Tuas bênçãos. E a bênção que nós Te pedimos nessa tarde é que o Senhor cative a nossa mente e o nosso coração pelos próximos minutos. E nós Te pedimos que o Senhor fale a nós através da Tua palavra poderosa, para que o Senhor Deus então nos ensine, nos conduza a uma vida de louvor e glórias ao Teu nome. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Querido, nós vivemos num mundo cheio de tragédias, cheio de desafios. Nós vivemos num mundo onde os males nos cercam a cada dia. Não sabemos o que vai acontecer à nossa vida amanhã. E porque nós não sabemos o que nos vai acontecer amanhã, naturalmente o nosso coração frágil, pecaminoso, se inclina a todo tipo de ansiedade e todo tipo de medo. O medo de perdermos o nosso emprego e perdermos assim o sustento para a nossa família. O medo talvez de perdermos a nossa saúde e perdermos assim com isto o vigor para o trabalho. O medo quando nos despedimos dos nossos filhos e eles têm algo a fazer. O medo da violência urbana que nos cerca. E é fato que a cada dia nós podemos ler nos jornais, assistir os noticiários a respeito das atrocidades que nos acontecem a cada dia.
medo de uma crise econômica e financeira, assim como aquela que nós estamos vivendo, que gerou milhões e milhões e milhões de desempregados de norte a sul do nosso país. Sim, temos muitas razões para temermos o amanhã, para sentirmos ansiedade, temor. Algo pode nos acontecer e nós não temos o controle a respeito dessas coisas. É diante da realidade da Bíblia que nós nos deparamos com um texto como este que nós acabamos de ler, e que nos dá uma informação, uma ordenança enfática, dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Talvez você ouça esta ordem de Deus e ache estranho Deus falar dessa forma conosco, já que parece que a vida não pode ser isenta de medo e ansiedade da forma como nós vivemos. Cheia de lutas, cheia de desafios, de coisas, de dissabores que apertam os nossos corações. Talvez você esteja aqui nessa tarde e não compreenda. Talvez você ache é impossível seguir esta ordenança do Senhor a respeito de uma vida ansiosa. Queridos, aquilo que eu gostaria de falar a vocês é que Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a minha condição e a sua condição. Ele sabe os desafios que se levantam diante de nós a cada dia. Ele conhece o nosso caminhar. O texto nos dá essa informação, que Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe a respeito dos medos que nós travamos a cada dia. E é por isso que a Escritura Sagrada está cheia de uma frase que se repete dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Quando Deus chega até nós, chega até o homem cheio de temor no coração e diz: não tenha medo, sou eu estou com vocês. O texto que nós temos diante de nós é talvez um dos ápices na Escritura Sagrada para lidar com o problema da ansiedade e do medo na vida humana. Jesus Cristo está pregando o seu sermão no monte. E o sermão do monte é o ensino mais fundamental a respeito do que significa ser um cristão, um discípulo de Cristo, um servo de Deus. O sermão do monte não começa ensinando-nos ou trazendo-nos uma lista daquilo que nós devemos fazer para sermos um cidadão do reino dos céus. Mas ele nos conduz e pressupõe que aqueles cidadãos do reino dos céus viverão da forma como Cristo expõe. E ele não traz esta mensagem de forma impessoal, distante, mas Ele é aquele que está conosco em toda a caminhada. E nos habilita pelo poder do seu Santo Espírito a nós vivermos de acordo com a sua vontade. Deus sabe que nós tememos. Deus sabe que todos nós, sem nenhuma exceção, tem problemas com a ansiedade. Então Ele nos leva e nos pega pela mão para nos ajudar gradativamente, progressivamente a lidarmos com os nossos medos e ansiedades, a nos retirar de dentro de nós mesmos, porque a ansiedade, as preocupações pela vida nos trancam pelo lado de dentro. A respeito dos nossos planos, a respeito do nosso trabalho, a respeito da nossa família, a respeito do sustento para a vida, nós estamos continuamente preocupados conosco, com os nossos amados e os nossos queridos. Então, Jesus, no seu Sermão do Monte, nos ajuda a olhar
para a realidade com novos olhos. Eis aqui o primeiro ensinamento que nós podemos extrair desse texto. Aprenda a olhar a realidade com novos olhos. A ansiedade e a preocupação nos leva a estarmos focalizando nas coisas ruins da vida, naquilo que nos traz medo, insegurança, dificuldades. Cristo então nos dá uma lição concreta, para que nós possamos confrontar o nosso coração cheio de ansiedade. E a primeira coisa que ele faz é: olhem para fora de si mesmo, olhem para a criação de Deus. E aqui Jesus usa 2 exemplos concretos da vida que estão ao nosso redor a cada dia, a cada momento. Ele aponta para as aves dos céus. E ele diz: olhem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas não têm previdência privada. Elas não têm um currículo que possa recolocá-las no mercado de trabalho. Elas não estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã, mas o fato é que Deus as alimenta a cada dia. Deus traz o alimento delas, e é isso que o texto nos fala. O primeiro exemplo é: tire os seus olhos da realidade caída e olhe para um Deus que está conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olhe para coisas concretas. Ele está sustentando a sua vida até hoje, e Ele não te abandonará. Se Ele cuida das aves dos céus, Ele não cuidará do seu povo? Ele nos dá um outro exemplo, e o outro exemplo concreto da vida, porque a ansiedade nos prende àquilo que não é concreto. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós estamos preocupados com o que vai acontecer ou não. Mais um exemplo, nos tira de dentro de nós mesmos e nos remete para fora, dizendo: olhem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olhem para os pássaros. Olhem para os lírios do campo. Aprendam a olhar com novos olhos a realidade que está diante de vocês. Uma das coisas mais belas que eu vejo aqui nesse texto, queridos, é uma declaração de amor do nosso Criador para conosco. Essa declaração de amor está no versículo 26, na parte B, na parte final, quando ele diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Cristo está estabelecendo uma diferença qualitativa com relação à sua criação, que Ele ama e sustenta e cuida, e aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Vocês, nós, somos mais preciosos do que qualquer outra coisa na criação. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, se Deus cuida das aves dos céus e as alimenta a cada dia, se Deus faz crescer sobre os campos os lírios, Ele irá abandonar ou desprezar a vocês, que são a coroa da criação de Deus, aqueles a quem o Senhor olha e diz: filhinhos, preciosos do Senhor. Olhem para a realidade. Olhar para os feitos de Deus nos ajuda, queridos, diante das lutas que travamos a cada dia.
Por exemplo, trazer à nossa memória aquilo que Deus fez com o seu povo no deserto, quando Ele os libertou do cativeiro do Egito, e alimentou mais de 1 milhão de bocas no deserto, faz com que nós paremos e meditemos na palavra, e entendamos que, se Ele sustentou uma nação inteira, Ele não vai abandonar 4, 3, 5 bocas. Ele vai cuidar de nós. O Antigo Testamento nos traz um exemplo vívido de um homem, de um crente, de um servo de Deus. Talvez um dos homens que fora agraciado de uma forma extraordinária. E este homem é Abraão. O capítulo 15 de Gênesis nos fala a respeito de uma crise de fé. Deus havia dado uma promessa a este homem. E mais de 20 anos havia se passado e a promessa que Deus havia lhe dado não se cumpria. Não se cumpria. E ele está no meio de uma guerra, saindo de uma guerra, foi ajudar o seu sobrinho. E ele olha para Deus e diz: Senhor, onde está o herdeiro que o Senhor me prometeu? Até agora nada, minha mulher é estéril. O meu descendente, o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer. É um homem claramente em crise. Deus havia prometido a ele, mas o tempo havia passado. E se nós nos colocarmos no lugar dele, se Deus prometesse algo para você e 20 anos se passasse, você com certeza e eu seríamos tentados a desacreditar na palavra de Deus. Mas o Senhor o pega pela mão e o tira da sua tenda e diz: olhe para os céus, se é que pode contar as estrelas. O que Deus fez com ele? Deus falou a mesma coisa que havia falado há 20 anos atrás, mas agora de uma outra forma. De uma outra forma. Deus fez Abraão ver a sua limitação, a sua finitude, a sua dependência, a olhar para a criação dos céus e da terra, e perceber que o Deus a quem nós servimos é um Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, e literalmente de milhões e milhões de estrelas. Esse é o Deus a quem nós servimos. E Ele nos ensina a olhar para a realidade com novos olhos. E a perceber que, apesar de os nossos olhos verem tanto caos e tragédias e dificuldades, Deus está no controle de todas as coisas e Ele sustenta os seus. Em segundo lugar, queridos, esse texto nos ensina que Deus se preocupa conosco. Ele nos ama. Deus conhece o que nós necessitamos. Ele sabe profundamente o que nós realmente necessitamos, de um modo que nós não sabemos. Não é assim que o texto nos fala? No versículo 32 ele diz que o Pai Celeste sabe o que necessitais. Sabe que necessitais de todas elas. Ele está comprometido em suprir as nossas reais necessidades. Ele não nos prometeu que iria nos dar o que nós queremos, mas o que necessitamos. E então, discernir entre o que eu quero e o que eu de fato necessito, me ajuda a tratar as minhas ansiedades. Vou repetir. Discernir entre as coisas que nós queremos que aconteça e aquelas coisas que nós realmente necessitamos, nos ajuda a lidar com as nossas ansiedades. E Deus diz: eu sei o que vocês realmente
necessita. E eu vou suprir todas elas, absolutamente todas elas. Eis aqui um pai amável, dizendo aos seus filhos ansiosos: eu sei do que vocês realmente necessitam. Eu vou dar o que vocês necessitam, porque eu amo vocês mais do que todo o resto da minha criação. Creiam em minha palavra, de que eu vou sustentar vocês suprindo todas as suas necessidades. Este é um dos ensinos deste texto que nós acabamos de ler. Mas existe uma outra coisa que nós podemos aprender com o texto de Mateus. E aquilo que nós podemos aprender em terceiro lugar é: deixe a sua ansiedade por algo maior, o próprio Deus. Deixe a sua ansiedade por algo maior, muito maior do que qualquer coisa que você pode estar ansioso. Muito maior do que os nossos planos pessoais, do que a nossa agenda particular familiar. E eu não estou dizendo que ter uma agenda particular, familiar, pessoal é pecado. Mas o perigo é quando a minha própria agenda, os meus planos, as minhas metas, os meus objetivos se elevam acima do meu relacionamento com Deus, da minha confiança para com o nosso Deus Criador glorioso. Quando os meus planos se elevam acima da obra de Deus em nossas vidas. Quando somos determinados de qualquer forma a suprir as nossas necessidades da nossa própria forma, do nosso jeito, então aquelas coisas estão começando a se transformar em ídolos que estão governando o nosso coração. Queridos, o texto nos ensina a deixar a nossa ansiedade por algo maior. E o versículo 33 nos aponta isso quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a vida em sua totalidade passa a ser vivida tendo o reino de Deus como alvo último e principal da minha vida, então nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas você pode perguntar: pastor, como é que esse negócio funciona na prática? O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Quando a forma como eu trato a minha mulher dentro de casa tem a glória de Deus como alvo, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando a forma como eu trato os meus filhos dentro de casa tem a glória de Deus como alvo, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando as minhas decisões na minha empresa, no meu trabalho, a forma como eu me relaciono com as coisas que Deus tem nos dado a cada dia, o trabalho, quando o meu trabalho visa a glória de Deus em tudo o que eu faço, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando a forma que eu uso o meu corpo tem como alvo a glória de Deus, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando a forma como eu uso o meu tempo livre tem como alvo a glória de Deus, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar.
Quando a forma como eu ajo, quando ninguém está por perto, pelo menos aquelas pessoas que nos conhecem. Quando a forma como eu ajo, quando ninguém está por perto, tem como alvo a glória de Deus, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu amo a missão do Evangelho, de expandir o reino de Deus, mais do que eu amo os meus próprios alvos e objetivos, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando o centro motivador de tudo o que eu faço na minha vida passa a ser Deus e o seu reino e a sua justiça, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando viver o Evangelho, viver uma vida de santidade, passa a ser o meu maior anseio sobre esta vida. Eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar na vida. Percebem o que Deus nos dá através da sua palavra? Percebe o que Cristo está nos dando através desse sermão? Nos tirando de dentro de nós mesmos, porque o pecado nos fez ensimesmados, trancados por dentro, presos aos nossos próprios objetivos e à nossa própria vida, transformando ela num reino. E Ele então nos tira de dentro de nós mesmos, em primeiro lugar, dizendo: olhe para fora, olhe como eu cuido da minha criação, sustento todas as coisas. Olhe, entenda que tudo o que você precisa e necessita será suprido por mim. E em último lugar Ele diz: olhe para algo muito maior do que você, do que os seus planos pessoais. E este é o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Quando eu olho para a minha família, a forma como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho, da minha vizinhança, da minha família, dos meus amigos, tem como alvo a glória do reino de Deus. Eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Para acabar, irmãos, eu gostaria de dar alguns princípios para que os irmãos levem para casa e possam aplicar isso em suas vidas. E o primeiro deles é: reconheça e identifique os sinais das suas ansiedades e medos e faça uma lista. Você já tentou fazer a lista daquilo que de fato te deixa ansioso, preocupado? Faça uma lista concreta e coloque essa lista diante de Deus. Alguns medos e ansiedades são bem óbvios, outros não, absolutamente não. Ore a Deus e faça uma lista dos seus medos e ansiedades. Em segundo lugar, cuidadosamente considere as razões para confiar em Deus. Medite na sua palavra. Eu sei que meditar não é um exercício comum e corriqueiro para nós. Mas trazer a palavra de Deus ao nosso coração, à nossa mente, e meditar a respeito da sua palavra diariamente, diante das nossas piores ansiedades e medos, faz com que nós estejamos nutrindo a alma com a palavra de Deus, que é poder de Deus para as nossas vidas. Considere cuidadosamente as razões que nós temos para confiar neste Deus grandioso. Nomeie os seus problemas reais e ansiedades, um por um. Em quarto lugar, o que tem capturado o seu coração? Talvez haja muitas coisas que capturam a sua atenção na vida. O que facilmente apaga Deus de cena? Muitas vezes na vida corriqueira podemos viver de uma forma que esquecemos de Deus, naqueles momentos mais tensos do seu dia a dia.
o que é que tem tirado Deus de cena nas maiores tensões da sua vida. E depois disso, converse honestamente com Deus. Oração e súplica. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Cada uma delas. Em último lugar, sexto princípio. O que é que você precisa fazer hoje? Talvez a sua lista seja grande demais. Muita coisa realmente captura o seu coração, lhe faz lutar com ansiedade e medos. Mas o que é que você precisa fazer hoje? Trate diante de Deus pelo menos os 2 primeiros pontos da sua lista. Olha o que o texto nos diz no versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eis aqui a sabedoria de Deus. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A nossa vida inteira será palco de nós colocarmos estas verdades e princípios para funcionar a cada dia. O início não é fácil. Você vai lutar muito. Mas quanto mais você levar estes princípios a sério e colocá-los em prática no seu dia a dia, você começará a ver a obra de Deus na sua vida. O quanto você vai sendo fortalecido no Senhor e vai dando passos de mudança para lidar com os seus medos e ansiedades. Mas trate um de cada vez. Não queira tratar tudo em um dia só. Coloque a sua vida, coloque a sua lista diante de Deus. E com grande honestidade no coração, abra a sua vida. E coloque essas coisas diante do seu Criador e Redentor, a saber, Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Gostaria de orar por você nesse instante. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e colocasse a sua vida diante de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu sei que Deus pode ter falado ao seu coração profundamente através do texto da Escritura Sagrada. Coloque as suas ansiedades e os seus medos diante do Senhor. O Senhor conhece as suas fragilidades. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o nosso coração. O Senhor sabe o quão frágeis nós somos. O Senhor sabe sim que somos ansiosos. Mas o Senhor sabe que nós não estamos felizes de estarmos lutando com ansiedades e medos a cada dia. Se pudéssemos com as nossas próprias mãos arrancar essa ansiedade do coração, o faríamos. Mas o Senhor nos dá da Tua palavra, Deus, do Teu Santo Espírito que nos auxilia a cada dia. Portanto, Senhor, usa a Tua palavra, muda o nosso coração, que possamos nos aquietar diante da Tua poderosa e grandiosa presença, a saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que nada, absolutamente nada acontece sem que o Senhor permita e queira. Aquieta o nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.